maravilhoso. Quando os irmãos estavam louvando aqui, estamos bastante cansados, porque ontem saímos aqui do culto bem rapidinho. Cheguei em casa 2 horas da manhã. Sinto que Deus está citando isso, porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir isto. Fomos ali visitar ali no Guatupê, para frente do Guatupê, em São José dos Pinhais, com meu primo ali, irmão David. E eu fiquei impressionado, pastor, o que Satanás está fazendo no meio da juventude. Onde eu cheguei naquela casa, eu não imaginei a gravidade que se encontrava, onde instrumentos de Satanás têm se adentrado nas famílias e levando alguns ensinamentos onde tem arrebentado a mente da juventude, onde chegou, inclusive, pastor, citou um texto bíblico ali no Evangelho de João, onde Jesus diz que é o Verbo, e o Verbo se fez carne. Também citou que Jesus ali citando em suas palavras, eu sou o pão da vida. E ele disse que aprendeu que não há necessidade de santa ceia, porque isso foi coisa do homem. E aí a gente vê, irmãos, como é perigoso alguém que está despreparado, alguém que anda se alimentando mal, fica dando crédito às vezes a essas mesas que o diabo coloca como para nos roubar o tempo nos meios de comunicação. Entenda, isso não é pecado, não vim aqui a pregar acerca disso, contra isso, não, mas comece a colocar isso mais a serviço de Deus para ter o crescimento espiritual e para a glória do Senhor. Onde eu disse para ele, compartilhando com os irmãos, porque ele estava tão ali, mas tão convencido, e quando eu disse, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé, e eu puxei o que Paulo escreveu, e ele continuou afirmando ainda, pastor, eu disse, olha, então preste bem atenção o que diz aqui o texto no verso de número 23, porque como eu recebi do Senhor, e aí eu disse, olha o que está dizendo aqui, ele está dizendo, porque como eu recebi do Senhor, assim vos ensinei. Então veja, a pergunta eu deixei a ele, eu disse, de quem ele está falando aqui? Ele não recebeu de Tiago, não recebeu de João, de ninguém, porque quando Jesus ele deu aquela palavra, ali no Evangelho de João, João foi aquele que preparou o caminho para apresentar o Messias. Por isso ele disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim que vos batiza com fogo do Espírito Santo. E o fogo ele tem um papel duplo, ou seja, o que não presta ele extermina, ele consome, e o que tem valor ele purifica e torna cada vez mais valoroso. Ele olhou para mim e disse, ele não conseguia nem falar direito, ele disse assim, marido, eu preciso então ler com mais carinho. E depois ele foi colocando outras colocações, como a gente tem visto, e está uma onda aí, principalmente ali no centro de Curitiba, foram até na minha casa, está vindo aí um grupo, eu até pensei que era japonês, um grupo que vem, agora há pouco tempo, está aí no Brasil, da Coreia, e estão aí com uma mensagem que se você não acreditar, a mãe celestial, você não adianta falar de Jesus, que você já está no inferno. Então veja, irmãos, você precisa ler Bíblia, precisa buscar a palavra da revelação, para que o inferno venha ser envergonhado, que quando ele chegar na tua porta, ou chegar na tua casa, você juventude, quando alguém vir com uma conversa fiada, você possa dizer, eu estou vacinado pelo sangue do Cordeiro, através da palavra, aleluia. Então é muito maravilhoso, eu até derramei lágrimas sentindo a presença de Deus quando vi a juventude cantando, quando vi ali o nosso companheiro, irmão, ele não lembra de mim, mas ele esteve ali na sede em São José conosco, ali junto com o pastor Eval, cantando ali e tocando junto com os irmãos. E a gente vê, irmãos, como Deus opera. Continue nessa simplicidade, porque a gente sabe que na simplicidade que Deus honra. Jovem, guarde isso, porque o que derrubou Satanás ali, daquilo que Deus colocou em Ezequiel 28, foi o que? O elogio. O elogio é a maior ferramenta que o diabo usa para destruir um instrumento de Deus. Não é pecado você se admirar e querer se espelhar e querer também, às vezes, ali ser incentivado pelo exemplo que você está vendo, mas o pecado é elogio, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor, aleluia. E quando você entende isso, aí você vai entender quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 2 em diante, que ele diz, e quando Cristo vos manifestar, então vós manifestareis com ele em glória, porque quando ele se manifesta na minha e na tua vida, a glória do Senhor enche a casa, toma o lugar, toma o recinto, e Deus faz proeza, porque é o seu nome que é para ser glorificado, aleluia. Você que não veio ontem, eu fui para casa meditando, irmãos, quisera Deus que a casa tivesse como está hoje,
Louvado seja o Senhor. Mas Deus não fala com ausente, fala com presente. Mas o Espírito Santo, Ele me orientou a fazer algo um pouco diferente. E eu preciso relembrar algumas coisas para que você entenda o que Deus nos deu. Porque quando eu estava sentado ali, eu falei, Senhor, eu fiquei meditando, lendo. Mas quando a gente chega, a gente busca uma orientação, busca uma confirmação. E o final do louvor, quando diz, sois livres. E eu glorifiquei a Deus porque Ele é maravilhoso e Ele confirma quando Ele tem algo para nós. Mas para que você entenda, abra sua Bíblia junto comigo, capítulo 14, 2 Samuel, capítulo 14, aleluia, capítulo 14 de 2 Samuel, para nós darmos sequência, o que foi que Deus nos deu. E quando aqui mencionado o capítulo 14, verso de número 19, que nos diz assim, todos acharam, amém, irmãos? E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras até aqui. Para que você entenda o que estamos lendo e a meditar nesta noite, eu quero voltar à história. Você que não veio, vamos fazer uma breve retrospectiva. Quando, olhando para a história deste capítulo de número 13, que é o texto que foi escolhido, verso 3, nos conta o relato das maiores desgraças e perturbações da vida deste homem chamado Davi. Este homem foi aquele que foi escolhido pelo Senhor e assumiu uma posição de grande autoridade e, por que não dizer, de grande responsabilidade. E quando ele assumiu esta posição, começou a sua vida a passar por uma transição. E nesta transição, as prioridades como preocupação, em primeiro lugar, seria o quê? Administrar o reino, coordenar ali a nação de Israel e principalmente a levar o povo a reconhecer a sua dependência e ser mais grato e ser mais agradecido e adorar o seu nome. E quando ele começa a olhar a situação caótica de Israel, veja que a sua mente começou a se focar somente aos problemas da nação. E quando isso ocorre, é um perigo muito grande para você pai, você mãe, que tem a responsabilidade da sua casa, da sua família, que aí, sem se aperceber, pode deixar algumas coisas preciosas, como a sua casa e os seus filhos. E nisto, veja que ele se esquecendo, ali agora os seus filhos estavam à mercê das investidas de Satanás. E os seus filhos no auge da sua mocidade, o texto conforme foi escolhido e orientado pelo Espírito Santo, um deles agora aqui, ele fica de uma forma muito perturbada. Por quê? Por causa da sua própria irmã, somente por parte de pai. E quando chega agora este momento, ele não consegue ter ali as respostas, porque sua mente está confusa. Diz o texto que ele procura o seu primo, e este primo, um homem muito sagaz, e Jonadab sendo seu primo e sagaz, ele começa ali a ouvir ali as suas dificuldades, e uma pergunta nos vem nesta hora: cadê o pai e cadê a mãe? O seu filho estava sozinho e não tinha com quem abrir o seu coração. E Deus permitiu isso para nos trazer um alerta. Pais, comece a dar mais atenção aos seus filhos e comece a se interessar por ser o primeiro na lista de procura quando ele tiver dificuldade, para que ele possa abrir o coração e não tenha medo de dizer: pai, eu estou interessado por alguém. Mãe, eu estou interessada por alguém. Para que você possa orientá-los e para que eles venham a ser desviados da presença do mal e eles possam ser cada vez mais uma bênção na vida e principalmente nas mãos do Senhor e trazer muitas alegrias ao teu coração, você pai e você mãe. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu que o seu primo, ouvindo as suas dificuldades, porque aqui nos revela algo especial, as dificuldades de se socializar, de interagir, ou seja,
porque a mocidade tem muita facilidade de chegar a fazer amizade, mas nos dias que estamos vivendo, os meios de comunicação têm roubado esse maior tesouro. Por quê? Porque quando está se digitando, ou está na frente de uma tela, entendo que vamos falar, rouba a coisa mais preciosa que Deus nos deixou, é quando você entende no interagir, se socializar, e aí você começa a entender o que é as expressões faciais, que você vai entender sentimentos, vai começar a compreender, vai começar a conhecer, e dali posteriormente vir ali um futuro relacionamento para namoro ou coisa parecida, porque namoro nada mais é que conhecer alguém. E quando isso acontece, irmãos, você olha para a nossa vida espiritual, também estamos neste projeto, estamos num namoro espiritual, porque a qualquer momento, o nosso casamento virá no toque da trombeta. Então veja que em tudo Deus tem algo para nos revelar. E nisso, irmãos, este homem começa agora a dar conselhos da parte do diabo, e ele estando fragilizado, porque tinha dificuldade de abrir o seu coração, não tinha quem viesse dar ouvido e atenção, ele escuta o conselho, e ali aquele conselho é executado. Ele manda agora, ele pede para que sua irmã venha trazer aquele alimento, o qual tanto ele estava ali esperando, mas não era pelo alimento, sim pelo projeto que foi maquinado. E quando sua irmã vem, toda linda e formosa, aqui Deus também quer nos revelar uma coisa, é que aquele momento, alguém que sai da presença de Deus, ele é um alvo em potencial, porque a sua mente não está mais dirigida pelo Espírito Santo, e começa a fazer besteira, e aonde ele cometeu aquele estupro. Veja que depois daquele episódio, quando chegou aos ouvidos do seu pai, foram 2 anos em silêncio, e aprendemos ontem que o silêncio traz a passividade, e o excesso de passividade nos traz o quê? Traz revolta para aquele que tem sede de justiça, e mais do que nunca alimenta o campo fértil do favoritismo, ou seja, você favorece mais esse, que quando é comigo não se fala nada. E quando isso começa a acontecer em uma família, pede-se a harmonia, o equilíbrio e o controle das coisas, e aí o inferno entra e faz um grande estrago. Por isso você pai, você mãe, e comece a ser mais atento a esse tipo de situação, porque a palavra aqui nos mostra através deste episódio. E quando passa-se os 2 anos, o filho, ele achando que estava tudo certo o seu pai, o filho fica enfurecido, e uma característica deste filho, chamado Absalão, aqui para você jovem, que está começando a sua vida, ele era impulsivo, intemperante. O que seria isso? É aquilo que nós conhecemos ao contrário do fruto do Espírito, que está em Gálatas 19, que fala acerca dos 9 frutos do Espírito, e um deles é temperança. E o que seria isso? Autocontrole e domínio próprio. Ou seja, em um momento de um impulso, você que tem temperança, você para, você talvez conta até 10, ou talvez você fica observando e começa a raciocinar para responder e para agir. Mas este filho, ele não era assim, ele era impulsivo. Ele não conseguia se controlar. Outra coisa que aprendemos aqui, que ele era sanguíneo e colérico ao mesmo tempo. Ontem falamos acerca dos 4 tipos de temperamento, que é o sanguíneo, colérico, melancólico e o fleumático. E aí, esses 4 tipos de temperamentos, é necessário que o cristão venha saber por quê. Porque se você conhecendo os 4 tipos de temperamento, as pessoas que estão à sua volta, no seu convívio familiar e social, você observando nas atitudes e nas palavras, você vai saber como lidar com cada um conforme o seu temperamento. Porque o sanguíneo, ele é impulsivo. O colérico é aquele que ele não fala, mas ele fica se remoendo e você não percebe nada, mas quando chega o nível de limite, ela estoura junto com o sanguíneo, e aí é onde acontecem as coisas que ninguém quer fazer. O melancólico é aquele que fica sempre, aquela melancolia, nada está bom, sempre reclamando. É uma pessoa, no popular como se diz, uma pessoa azeda. E é uma pessoa azeda, ninguém suporta estar à volta. Por isso que quando ali eu olho a luz da Bíblia Sagrada, Deus me dá um exemplo através de Salomão, que quando chega aquela mulher cheia de demônio, a rainha de Sabá, e ela quer envergonhar o rei com 2 rosas para trazer um enigma, dizendo, se tu és sábio mesmo, como dizem, aqui tenho 2 rosas, e qual é a verdadeira, se podes responder? Se fosse nos dias de hoje, a resposta seria talvez arrogante, soberbo, altiva. Com certeza, é lógico, você está falando isso para mim, veja como você é de cabeça pequena, qualquer um vai entender qual é a lógica. Ele não disse isso, ele disse, rainha de Sabá.
As duas são lindas e maravilhosas, tem cores, mas a verdadeira é que exala cheiro, porque aquela que exala cheiro, ela agrada a quem está à volta, você não quer sair de perto. É assim a vida do cristão, por isso que o nosso Salvador é conhecido como Rosa de Saron, porque aquele que está à volta desta rosa, todos se alegram, todos estão felizes, agradecidos, estão ali maravilhados, porque o aroma agrada a quem está à sua volta. E é por isso, quando se escuta a palavra, eu sou evangélico, eu sou cristão, veja qual é o aroma que tem exalado. E é por isso a necessidade de entender: o cristão verdadeiro, ele não é azedo, mas ele é alegre, ele é uma pessoa abençoada, ele contagia onde ele chega, ele inflama o ambiente onde ele chega, porque ele tem o aroma do céu, e ele tem temperança da parte do Senhor. E o freumático, que é isso aí, pastor? Quem nunca ouviu o freumático? Ele tem dificuldades para expressar as emoções, ele não tem o lado afetivo, ele não é aquele de estar chegando e fazer assim: oh, meu pastor, meu amado, meu querido. Não, ele não é daquele costume de demonstrar em atitudes, porque ele é muito do lógico e não da emoção, porque ele prefere demonstrar o seu sentimento através de atitudes. É por isso que, quando eu olho à luz da Bíblia Sagrada, que todo temperamento é importante. Onde eu acho isso na Bíblia Sagrada é que tinha o primeiro exemplo do freumático. Quem era? Abraão. E a pergunta vem: por que será, né, pastor? Abraão sendo freumático, o freumático é lógico, ele não vai na emoção. E quando Deus mostra Abraão aqui, cita ele na história, ele olhou para todos se prostrando diante de pedra, de madeira, ali de coisas feitas pelo homem, alguns fazendo ali estátuas de animais, outros se prostrando diante de animais também. E quando ele olha para aquilo, veja só, imagine o cenário: como é que pode eu estar diante de uma estátua de um touro, de uma vaca ou de um sapo? E se for um touro, daqui a pouco ele vai virar ali um alimento para mim. Isso não tem nada de Deus. E quando alguém entende essa lógica, Deus se manifesta: opa, lá tem um que está me buscando, eu preciso me apresentar a ele. Por isso o freumático na obra de Deus. E aí você vai entender mais do que nunca quando você vê nas epístolas que Pedro diz bem claro: e quando você perguntar a razão da esperança que há em vós, possa responder com mansidão. Então veja, é por isso que cada temperamento é importante, mas se você não entender, não consegue ter harmonia, não consegue nunca a realizar aquilo que Deus tem para com sua vida. E esse moço não entendia isso, ele agiu no impulso, e ele matou o seu irmão, e depois desta morte, o que aconteceu? Ele fugiu para Jesus. E o que é Jesus? Era uma das 6 cidades de refúgio, e está mencionado em Números capítulo 35, depois você pode ler com calma, aonde foi estabelecida pelo Senhor aquela cidade, uma das 6, que as pessoas que cometiam homicídios, fosse de uma forma de acidente, ou fosse de uma forma como julgamento, ou em outras palavras, com as suas próprias mãos para fazer justiça em sua família, porque naquela época não se existia o perdão através de Cristo, a não ser através do sangue. E então veja, tinha necessidade de ter um local de abrigo, para que depois ele viesse a ser julgado. Cidade de refúgio. E aí me chama a atenção que quando lemos aqui o versículo, irmãos, falamos tudo isso para que você venha entender agora o começo do que Deus quer para nós nessa noite. É que quando, irmãos, Davi, ele começa a manifestar esta palavra ao seu servo, porque chegou até seus ouvidos que ele tinha agora combinado, em outras palavras, ele tinha montado um complô, ou montado ali algum tipo de projeto para derrubar o reino, para destruir a vida do rei. E aí o rei, ouvindo estas palavras, chegando até o seu ouvido, chamou ele até a presença, e ali ele teve coragem junto com sua esposa. E veja que aquela mulher foi um instrumento de Deus, porque ela deu a palavra: não, meu Senhor, não tive nada a ver com isso. Por isso é um perigo quando o seu nome anda correndo aí por acaso, e às vezes sem se aperceber, nós mesmos somos responsáveis para que isso aconteça. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para você zelar do nome de Cristo na tua vida, zelar da sua identidade, porque a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, e o embaixador, quando é citado na Bíblia, e no dizer popular, nada mais que representa uma nação. Ele tem um outro ali alfabeto, ele tem um outro dialeto, ele
ele tem um outro idioma, ele tem outros costumes. É por isso que muitos não entendem quando somos chamados de embaixadores de Cristo. Então qual é as palavras que você tem dito? Qual é o dialeto que você tem dito? Porque na boca daquele que é o embaixador de Cristo, não sai murmuração, não sai palavrão, não sai coisas que entristecem ao Espírito Santo, mas só sai palavras que edificam e engrandecem o nome do Senhor. E quando o inferno colocar o olho em você, ele vai ter que dizer: opa, lá vem aquele que é embaixador do céu. Ei, maravilha, aleluia. Para nós que saímos do Brasil, os irmãos entendem isso, porque quando escutava nós falando, dizia: esse é brasileiro, está falando português. E aí vem a pergunta para nós nessa noite: que idioma você está usando? Qual é a linguagem que você está utilizando? Qual é a tua comunicação? E é por isso que muitos não entendem, mas a partir de hoje, abra a tua visão e o teu entendimento, que Deus quer nos colocar conforme a sua palavra e a sua vontade. E quando este homem, ele declara o seu Senhor, o rei chega para ele e diz: olha, agora vai até lá e traz o meu filho. Traz o meu filho. E quando eu olhei para esse texto, irmãos, me chamou muita atenção uma coisa, que quando ele foi lá e buscou o seu filho, veja que ele estava também muito temeroso. Ele sabia que o que ele fez era digno de morte. Então note que o que ele fez era gravíssimo e ele teve a necessidade de se esconder. E se escondendo ali era uma forma de proteger a sua própria vida e principalmente de alimentar o seu projeto de usurpar o lugar do pai. Porque todo aquele que é em excesso de passividade, ele levanta, ele suscita aquelas vidas para ocupar o seu lugar. Por isso que todo aquele que às vezes que é visto com um pouco de dureza, eles todos que quando olham alguém nesta postura, eles respeitam, eles reverenciam, porque sabe que aquela pessoa, ela tem uma integridade a zelar, ela tem um conceito, ela tem mais do que nunca ali a hombridade espiritual, que ele sabe que o seu escudo é a verdade. E nisso, irmãos, todos reverenciam. Por isso que hoje muitos que carregam o nome do Evangelho estão expostos ao ridículo, porque ainda precisam entender o que é o novo nascimento. E aí, irmãos, quando a gente mais entra na história, diz o texto que quando este filho chegou até a casa de seu pai, imagine só como é que deveria estar a mente dele: o que vai acontecer comigo? Será que vai me espancar? Será que vai me torturar? Quantas das vezes você, filho, que ali fica, ali com o coração apertado, você, filha, achando que o seu pai vai vir como um monstro, a sua mãe vai vir com uma sentença de destruição, mas na verdade, nada disso vem acontecer, mas é a opressão do adversário, por isso é o resultado da culpa do erro e a culpa do pecado. E nisto este homem estava sentindo. E quando ele chega até a casa do pai, a única coisa que aconteceu, o pai disse: tire da minha presença, mas coloque vestes novas nele. Coloque vestes novas. Vestes novas nos representa a nova vida, uma nova etapa em nossa história. E quando se fala de congresso de mocidade, se entende que é um período de transição para uma nova etapa da vida, porque daqui para frente tem ali os projetos de vestibular, tem projetos de faculdade, tem projetos de conquista. Então veja que todo período de transição é um período muito perigoso, porque é um período de decisões. E quando estamos para decidir algo, é o momento que Satanás mais se aproxima de nossa vida. Por isso, quando você tiver que tomar uma decisão, não fale com a sua boca, mas lembre da palavra que o nosso Salvador deixou. Entra no teu aposento, fecha a porta, se dirige ao Pai no oculto, e no oculto Ele te responderá. Aleluia. Por que será que é importante isto? Porque ontem ainda citamos e estamos relembrando, Satanás não sabe o seu amanhã, mas ele pode criar um amanhã para a sua vida, para te enganar. Mas Deus é aquele, sabendo disso, é por isso que Ele nos visita no mais profundo da nossa alma, para que nunca o adversário esteja na nossa frente, porque na nossa frente é o leão da tribo de Judá. Ele está sempre adiantado, nunca está atrasado. Quem está atrás, é por isso que quando eu olho na Bíblia, veja que na frente de Israel estava o Deus Todo-Poderoso, e atrás Faraó. Sempre Faraó está à nossa retaguarda, mas à nossa frente está o leão da tribo de Judá, e é por isso que estamos aqui nesta noite, porque Ele está sempre nos guardando. E aí, irmãos, foi lá para o seu aposento, trocou as vestes. Por que será?
Porque todo aquele que vem para a casa do Pai não pode continuar mais da mesma forma, não pode ter os mesmos costumes, não pode ter mesmas situações que vivia no passado. É por isso que quando a Bíblia nos mostra que tudo foi entregue ao esquecimento, e jamais me lembrarei das coisas que ficaram para trás. Veja que isso fala de sepultamento, e a todo instante Satanás tenta romper o lacre da sepultura. Por isso eu e você somos responsáveis para que ali permaneça sepultado o velho homem, através do aquebrantamento, através do arrependimento. Mas isso só é cultivado através da leitura da palavra, através da oração, através da consagração, através de uma busca incansável pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos hoje passam horas na frente da televisão? Quantos às vezes têm mais prazer de pegar às vezes 5, 10, 15 DVDs numa locadora e não consegue pegar 5 minutos uma Bíblia para falar com Deus o que Deus quer falar com a gente? Quando eu estava lá fora não tinha profeta para falar comigo. Os irmãos que estão aí aqui sabem como é difícil isso para nós lá. E ali eu dizia: Deus, eu preciso de uma resposta. Porque tínhamos que ouvir acusações como: Deus levou seu pai e sua mãe porque você é desobediente e não trouxe os teus filhos para cá. Outro chegava e dizia, como meu amigo pastor: você está pagando porque você só sabe lidar com aqueles endemoniados. E eu dizia: Deus, mas o que é isso? E aí a gente se perde às vezes em querer se auto-justificar. E quando você vai para a Escritura, como este homem aqui não se deu ali conta que precisava buscar uma orientação e um norte para a sua vida. E da mesma forma eu entendi, quando eu busquei naquele episódio, caiu lá, quando eu abri a Bíblia: fala comigo, Senhor. Jó 32, verso 3. E acendeu-se a ira de Eliú contra Jó, porque justificava mais a si do que a Deus. Não perca tempo em se defender das suas calúnias, não perca o seu tempo em querer se justificar, mas deixe isso nas mãos do Senhor, porque Ele é justo e verdadeiro, para mostrar e para envergonhar o inferno, que é Ele que te chamou, é Ele que te prometeu, é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te exaltar, porque é Ele que é o dono do compromisso e da promessa. Então pode falar o que quiser, pode atacar você, juventude, deixe que fale. Pode atacar você do que seja, o que importa é que Deus nos justifica, e Ele sabe da minha e da sua vida. Não perca tempo com isso. Isso é coisa que o diabo quer que nós venhamos a buscar. Aleluia. Quantos têm perdido a sua sensibilidade e espiritualidade por causa disso, hein, pastor? E aí querem buscar alguém para crucificar. Em nome de Jesus, abra sua mente, o seu entendimento, para entender que estamos na última hora. E aí muitas das vezes, quando se acomete alguma coisa, veja como este homem, tentamos se esconder em um local de refúgio. Mas eu quero te lembrar de um lugar de refúgio acima de qualquer cidade e qualquer lugar. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente, lugar de provisão, lugar de proteção. É por isso que nós precisamos entender que não adianta querer correr da presença de Deus. Não adianta. E quando este filho achou, chegou o momento da minha sentença. O que vai ser da minha vida agora? Ele tem que encarar cara a cara agora o seu pai, hein, pastor? Por que muitos às vezes não têm coragem de assumir as suas falhas e os seus pecados? Por causa do peso da culpa. Mas eu tenho uma notícia para você, é que quando este filho chegou à presença do pai, imagine pelos olhos da fé, ele chega de cabisbaixo, hein, pastor? Agora meu pai vai me arrebentar, em outras palavras, agora ele vai me destruir agora, o que vai ser de mim? É muito comum às vezes a gente escutar, quando eu escuto às vezes um dos meus filhos falar: agora o pai vai me matar. Eu digo: não diga nunca esta palavra, porque jamais eu faria uma coisa desta, porque se tiver que chamar atenção eu vou corrigir, porque aquele que ama corrige. E o pai chega lá, e o filho: sim, meu pai. Em outras palavras: pode fazer o que quiser, eu sei que eu errei. Ele achando tudo que era de pior. Olha o que acontece.
Ele quer isto conosco. Ele não está para nos acusar, nos sentenciar. Ele está para nos dar vitória, para nos livrar. O louvor nesta noite, que vós sois livres. Não importa o que tenha acontecido neste mês, não importa a mocidade, o que aconteceu até esse ano na tua vida. Pode o inferno querer nos acusar, pode Satanás levantar a calúnia que for, porque quando se apresentamos adiante do Pai, Ele quer te dar veste nova, Ele quer te dar aliança nova, Ele quer te mostrar que Ele está para livrar, não para te sentenciar ou destruir, mas para te dar vida, vida, vida com abundância. Pode alguém querer colocar você ao ridículo, mas o que importa é que Deus está para te dizer: você é meu, você é minha, eu paguei um preço, eu entreguei meu filho na cruz. Veja que Ele foi o rei, e nessa noite o rei está aqui, é Jesus de Nazaré. Ele está aqui não só para te dar um beijo na face, mas para te acolher com o seu abraço. Aleluia, o abraço colhedor. Ele não está aqui para te acusar. Então veja quantas das vezes você quer se esconder. Por isso nesta noite o Senhor não te trouxe aqui para te acusar, porque o acusador já foi destruído, já foi ali vencido a sua acusação na cruz do Calvário. Mas o que dá legalidade a ele é o pecado. Mas quando você se prostra diante do Pai, Ele está pronto para te abençoar, Ele está pronto para mudar a tua história. Então entenda, mocidade, que o Senhor nesta noite nos reuniu aqui, você pai, você mãe. Não importa o que tenha acontecido, não importa como é que está a tua vida, ou quem sabe você está com medo de alguma coisa, ou quem sabe você está com medo do sistema. Eu quero te lembrar de uma coisa: o único sistema que nos importa não é da terra, mas é do céu, porque somos peregrinos nesta vida, estamos de passagem, e a nossa celestial, a nossa Jesus, seria ali, será na eternidade, nas mansões celestial. Por isso levante a tua cabeça, não olhe para trás e muito menos para a direita ou à esquerda. Olhe para as promessas que Deus tem feito em tua vida, e às vezes sem se dar conta, o inferno tem levado a tua alegria por causa disso. Quantos estão cabisbaixo na igreja? Não sente mais alegria de vir a um culto, não sente mais alegria às vezes de fazer uma visita, ou de receber uma visita. A sua mente já está tão ocupada com as coisas terrenas e desta vida. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para você lembrar que Ele está te chamando deste lugar que você está aí escondido. Porque não adianta fugir da presença de Deus, não adianta tentar se esconder daquilo que Ele tem para a tua vida. Não jogue na lata do lixo o que Ele te deu, porque um dia aqueles jovens que estavam naquela escola de profeta, e diz o texto que quando eles foram cortar lenha, o machado caiu, e eles falaram: e não era nosso porque era emprestado. Deus levantou o seu instrumento Eliseu e fez flutuar o machado, porque eu e você somos ferramentas na sua obra. Então entenda: se você é machado, corte lenha; se você é espada, exerça o trabalho da espada, mas não queira fazer aquilo que não foi te atribuído, porque Deus, Ele dá a cada um conforme a sua vontade. Então saia desse local, saia desse esconderijo, saia dessa toca, porque Deus nos chama hoje sempre para estarmos fazendo a sua obra, para estarmos fazendo aquilo que Ele nos incumbiu, e o seu nome ser glorificado. Deus maravilhoso e santo, eu sei que parece que a mensagem teria que ser diferente, mas uma coisa eu tenho comigo, porque a preocupação do Espírito Santo é que você saia daqui revestido, que você saia daqui munido, dali a armadura de Deus. Juventude, para que quando o inferno vier com a mensagem para te enganar, saiba, espera no Senhor, porque tudo Deus tem preparado. Não atropele as coisas, porque uma coisa é certa: o inferno tenta nos enganar com as questões desta vida, mas o que nos importa é que em todo momento o Senhor sempre está nos alertando. Não importa a idade. É por isso que quando você também dá um salto da Bíblia Sagrada e vai em 2 Reis, capítulo de número 23, 22, você vê ali uma criança, em outras palavras. Por que não dizer uma criança? Josias, com 8 anos de idade, o Senhor chamou, e a pergunta vem: por que será que chamou ele? Tinha tantos mais experientes. Deus não conta com experiência, juventude. Deus conta com aquele que tem coração puro, um coração reto à presença de Deus, e que tem a disposição de fazer o que
que Ele tem para consigo. Por isso, levante a tua cabeça, jovem, não diga que você não sabe pregar, não diga que você não sabe falar. É por isso que tem os mais experientes, para que você pergunte, para que você receba orientação do seu pastor, para que aqui saia aqui futuros pregadores, saia futuros cantores, lideranças de departamento. É por isso que o inferno tem investido, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai sair dessa cidade de refúgio e vai para a fortaleza, que chama-se Jeová Jiré, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, para mudar o curso da sua história. Em nome de Jesus. O relógio me diz que eu tenho que parar. Vamos nos colocar em pé.